Foi. Salve, pedregulhos! Mais uma vez, mais uma noite com outro candidato à vereança de Itaara, para as eleições agora de 6 de outubro. Mais um candidato do PL, o que nos dá a deixa para dar o recadinho habitual de todo dia. Todos os partidos foram convidados a participar do projeto Candidato nas Entrelinhas. E quando eu falo todos os partidos, quer dizer todos os candidatos. Que aceitaram foram somente o PL, o PSDB e o PT. E o PT recusou. Os outros partidos não deram retorno, o que nós consideramos como uma recusa. Se eles não estão aqui dando entrevista e falando o que vocês precisam ouvir, não é por falta de espaço, não é por falta de convite. É simplesmente por não querer, e isso é uma opção deles, é válida, mas não é por falta de convite. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que ninguém conhece, desconhecida, e por isso que ela precisa de um espaço a mais para falar no bairro, na cidade. Elisete Martins. Tá ali. Elisete, por favor, se apresente para a população, faça a tua inicial, fique à vontade. Olá comunidade de Itaara. É um prazer estar aqui, falando um pouquinho da minha vida, para que vocês, quem ainda não me conhece, me conheçam a partir de agora. Meu nome é Elisete Martins de Oliveira, eu sou filha de Júlio Soares de Oliveira e Celanira Correia Martins. Sou filha de agricultores. Minha mãe se casou com meu pai aos 15 anos de idade. Eu sou a 11ª filha de uma filharada, 14 filhos. Perdi minha mãe muito cedo. Eu nasci no interior de Nova Palma, interior mesmo. Pense no interior, multiplique. E nasci em casa, de parteira. A maioria dos meus irmãos nasceram em casa. E a minha mãe foi aquela mulher que representa a grande maioria das mulheres brasileiras. Se casa muito jovem e tem um filho a cada 1 ano e meio, 2 anos. Então eu perdi a minha mãe, ela tinha 48 anos. Agora vocês imaginem, hoje eu tenho 54 anos. A minha mãe morreu 6 anos mais jovem do que eu, né? Depois de ter tido 14 filhos. Meu pai, eu perdi aos 19 anos, mas ele chegou a conhecer a minha primeira filha, Juliana, que foi a única neta que viu os avós, o vô pelo menos, né? Então, eu sou aquela moça do interior, aquela menina que foi para a escola aos 8 anos de idade, porque era muito longe. Eu não fui aos 7 anos, eu tinha que caminhar 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar. E o meu pai achou que era bom eu ir um pouquinho mais tarde. E já por ser longe na escola, a gente estudou numa escola muito pequena, em Arroio da Sétima, pertencente a Caimborá, Nova Palma. E então lá só tinha aula até a 4ª série. Quando eu estava para terminar a 4ª série, meu pai percebeu que eu e os meus 3 irmãos menores precisávamos continuar estudando. Então ele tomou a iniciativa de se mudar para Pinhal Grande, onde ele comprou uma propriedade, uma casa, que era até de um parente nosso, casado com uma prima de minha. E pobrezinha da minha mãe chorou muito, porque o pai vendeu um lote de vaquinhas dela para comprar aquela propriedade. Porque a minha mãe
Era uma mulher maravilhosa, mas nunca conheceu a escola. Ela era analfabeta, ela não sabia nem assinar o nome praticamente. Mas nos criou assim, ó, com todo amor. Era uma cozinheira exemplar, era costureira, fazia nossas roupas. Então assim, tudo que eu trago comigo em relação a ser mulher e ser mãe, é porque a minha mãe foi um exemplo, né? E eu sempre procurei ser a melhor mãe possível. Eu tenho 3 filhos, a Juliana tem 36 anos, a Bruna tem 27 para 28 anos. Esqueci a idade da minha filha. E o José Felipe tem 26 anos, né? Então, eu estudei em Santa Maria, né? Depois de Pinhal Grande, fui a Cruz Alta, fiquei 1 ano em Cruz Alta, terminei o ensino fundamental, 8ª série, lá em Cruz Alta. E depois eu vim para Santa Maria para continuar estudando. Trabalhava à noite, trabalhava de dia numa padaria, meu primeiro emprego. Segundo, né, porque em Cruz Alta foi como um primeiro emprego, né. Praticamente com 15 anos eu era uma dona de casa, né, já que eu perdi minha mãe com 14 anos e meio. Então a gente assumiu a casa. Fazia pão, limpava a casa, fazia comida, cuidava dos menores. Então já era uma mulher praticamente adulta que cuidava de uma casa. Então eu vim para Santa Maria, estudei no Maria Rocha. Em 87 eu conheci o pai dos meus filhos. Nos casamos em 88, a Juliana nasceu. Depois tivemos mais 2 filhos. E em 2003, depois que meu filho nasceu, ele nasceu em 88, 2002 para 2013 eu tomei a iniciativa de não mais ficar em Santa Maria. Nós morávamos na Tancredo Neves, porque eu queria criar os meus filhos, terminar de criar os meus filhos, principalmente um menino, mais longe de um centro movimentado e com a influência de muitas pessoas. Então foi que a gente veio para Itaara. Em 2003 eu me mudei para cá, para Itaara, como eu já falei antes. E é isto. Muito bem. Eu acho que dificilmente alguém não conhece, na verdade, a Elisete, né? Que eu acredito que principalmente por conta do restaurante, que não sei por que não foi mencionada nessa introdução, né? Horas. Porque a história começa em Itaara em 2003. E o restaurante em questão não era o que é o atual restaurante. A gente abriu um pequeno restaurante chamado Panepitcha. Para quem puxar pela memória vai lembrar que era aqui onde é o consultório odontológico, aqui do lado da Nadir, do Pino, aqui na Guilherme Curtis. Então era um pequeno restaurante onde a gente fazia marmitas, como eu faço agora. Eu fazia pães. Mas um dos primeiros da cidade? Sim, eu acho que sim. E, na verdade, tem uma memória afetiva que eu vou puxar aos alunos de 2003 e 2004, e depois 2005, 2006, 2007, nas escolas. Quem estudou no Alfredo Leite, quem estudou no ensino médio nesses anos, o croissant, lembrem? Aquele pãozinho recheado de calabresa e queijo, que é unanimidade até hoje. Quem conheceu naquela época não esquece. E me dizem assim, até hoje quando tu faz, o sabor é o mesmo. E realmente o sabor é o mesmo. Então vão lembrar de mim até pelo pãozinho que eu fazia. E que ela não trouxe, diga-se de passagem. Não trouxe, hoje eu não podia trazer. Mas enfim, né? 2005 eu fechei a Panepitcha, aqui no restaurante, porque eu recebi uma proposta que eu achei para minha carreira como padeira, confeiteira, cozinheira, foi mais interessante. Fazer um projeto lá na Fundai, lá na Fazenda Santa Marta, como professora de panificação. E lá onde eu aprimorei a técnica de panificação, eu aprendi a fazer o pão francês, o pão de sanduíche, outros pães que eu não fazia. Fazia mais uma linha caseira, cucas, enfim, eu já fazia, bolachas. Mas lá eu aprimorei e fiz dois contratos, 2005 e 2006, lá que fui muito feliz, foi muito bom. E aprimorou, né, a minha carreira como empresária até, e como padeira, na verdade, né, minha primeira profissão. Isso aí. Bom, posso continuar? Pode, à vontade. E como que você voltou para a cidade? Porque você está em Santa Marta.
Sim, eu estou em Santa Marta, mas eu terminei essa empreitada lá. E aqui eu continuava fazendo o que eu já fazia na minha casa, fazia pães, fazia encomendas, mas onde eu mais até me destaquei foi no final de 2004, quando a prefeitura, o CTG, Querência do Pinhal e algumas outras instituições fizeram o primeiro Itaarte Itafest, que foi no SACEP. E os empresários de Itaara foram convidados a participar na praça de alimentação e nós fomos para lá. Depois desse evento, foi maravilhoso, era do CTG, tinha apresentações artísticas, tinha grupos, tinha cantores tradicionalistas, então, e toda uma praça de alimentação onde a gente pôde vender os produtos que nós fazíamos, né? Eu levei forno, prensa de X, a gente fazia tudo quentinho, novinho, entregava na hora lá. E aí, na avaliação do evento, precisava levar uma correspondência à prefeitura e eu, por estar ali próximo com o restaurante, eu me ofereci para levar, entregar para o prefeito, que na época estava no final do mandato, era o Dudu Rosa. E a partir do momento em que eu me ofereci para fazer, né, essa ida à prefeitura, só entregar uma correspondência, o grupo de avaliação já me escolheu para ficar à frente do grupo, né, para organizar então a associação. Essa associação, depois a gente foi ver pelos papéis que já tinham, que ela tinha tentaram começar a organizar ela em 1987, e já estávamos em 2004. E ela ainda não tinha conseguido alavancar. O que acontecia? As pessoas que produziam geleias, pães, cucas, ou vendiam feijão, melado, suco, qualquer coisa, vendiam na Guilherme Curtis, ali onde é a praça agora, na frente da igreja, né, à mercê do tempo, do vento, da chuva, do sol. E a partir desse momento a gente conseguiu então fundar a associação. Nós fundamos, nós registramos o estatuto e já existia o projeto, já tinha chegado, já estava começado o projeto do prédio onde funciona hoje a Ferita, e parte dele funciona as secretarias da prefeitura, como Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, Emater. E essa associação era a Ferita. É a Ferita. O nome foi nós que escolhemos, que é a Associação de Produtores, Feirantes e Artesãos de Itaara, Ferita. Eu sou a fundadora, eu fiquei à frente da associação por 4 anos. Terminou meu mandato depois de ter inaugurado o prédio, descerrado a fita, em 2007, outubro, no dia do aniversário de Itaara, 22 de outubro de 2007, a gente inaugurou a Ferita e eu fiquei até dezembro, quando terminou meu mandato. E hoje você é associada ainda? Sim, sou associada. Na verdade, os presidentes fazem parte do conselho consultivo da associação. Hoje eu estou como secretária desta diretoria, né? Sou secretária. Mas estou pensando até em fazer um ofício me desligando da diretoria, porque realmente eu estou com muitos afazeres e não adianta eu estar numa diretoria onde eu não consiga dar a atenção necessária. Eu até gostaria de poder ajudar mais, mas realmente, em vez do meu restaurante, e agora a candidata a vereadora está bem corrida e eu não estou conseguindo fazer muita coisa pela Ferita. Você já foi candidata alguma vez, Elisete? Não, primeira vez. Foi filiado a algum partido alguma vez? Também não. Eu tive convites, na verdade, em função da Ferita, até o falecido Zezo, né? Ele era o vice-prefeito, ele e a esposa me chamaram na sala dele e me convidaram para me filiar ao DEM, a qual ele era, né? E para concorrer até na próxima eleição. Mas eu achava naquela época que eu era muito nova aqui em Itaara, as pessoas ainda não me conheciam o suficiente. Então eu agradeci e não. Depois eu tive 2 pequenos contatos pelo PMDB, pelo PT, mas eu não pensei nisso, só declinei, agradeci e não me filiei a partido nenhum. E você também já era petista, que nem a Márcia? Eu nunca fui petista. Todos os petistas que me desculpem, mas eu nunca consegui votar no PT. Eu conheci o PT através do Valdeci Oliveira lá na Tancredo Neves, que foi na minha casa, que falou com a gente.
E, inclusive, meu ex-marido uma vez pediu, sei lá, uma lâmpada, uma arrumação. Ele foi, inclusive, grosseiro, não tem por que esconder. Mas, assim, a proposta do PT nunca me convenceu. Eu não consegui, eu não consigo, e é isso que eu tenho para dizer. E por que você envolveu-se em embretar na política agora, justamente agora? Justamente agora, porque eu me sinto mais segura, né? Eu estou numa fase da minha vida onde eu acho que eu posso dar um passo adiante, e porque é o PL. Depois de ter conhecido o Bolsonaro, a partir da facada do Bolsonaro, eu vi que ali tinha alguma coisa. Agora criou-se um mártir, né? Elegeram o presidente, e realmente foi o que aconteceu. Então eu comecei a prestar atenção, e aí, agora em 2020, quando veio a pandemia, Bolsonaro mesmo me deu uma grande mão. Eu não posso dizer que não. Como empresário, eu estava na SOCEP, né, aqui no clube SOCEP, na sede campestre aqui de Tara, estava no restaurante e fechou tudo. Imagina como que um restaurante que tem, na época ali já era março, então eu já tinha menos funcionários, mas eu tinha pelo menos 5 funcionários. Como é que tu vai sustentar uma empresa com tudo fechado? Eu só podia ir lá no portão entregar algumas marmitas e outras que eu podia entregar no meu carro, podia levar. E era praticamente isso. Então o Bolsonaro, além de aumentar a Bolsa Família, que era R$140, ele aumentou para 400. Dali um pouco veio o auxílio de 600. Eu não tive essa parte para mim não mudou em nada. Sim. Mas o que eu fui atendida é que ele pagou praticamente 70% do salário dos meus funcionários, por mais de um ano, pelo menos, quase 2 anos, nesse projeto de ajudar os empresários para não demitir as pessoas na tal da história do fique em casa, né? E isso é pouquíssimo falado. Pouquíssimo falado, porque o que a gente mais vê é aquela narrativa terrível de que ele foi péssimo. E, na verdade, para mim, foi o melhor presidente que a gente já teve no Brasil até hoje. Pelo menos porque ele não entregou um país no vermelho. Ele passou por uma pandemia de 2 anos. Primeiramente, ele foi a primeira pessoa que disse: não vamos fazer carnaval porque está vindo um problema sério aí, que era a Covid. No Rio de Janeiro e São Paulo, ninguém deu ouvidos, fizeram o carnaval, e a gente sabe que para o carnaval vem muitos turistas de fora, e a pandemia se instalou, certo? Certíssimo. Primeiro aí. Depois, o presidente queria cuidar da parte da pandemia, e a gente sabe quem que não deixou ele fazer quase nada, a não ser mandar muito dinheiro para todos os estados. Tanto aqui no Rio Grande do Sul que a gente sabe que Eduardo Leite colocou toda a situação em dia. Salvou o Rio Grande do Sul, né? Ele salvou o Rio Grande do Sul. Outra, guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Também. Seca no Rio Grande do Sul, né? Porque muita gente... Ninguém mais lembra da estiagem. Mas eu lembro, porque a gente vive aqui e viveu esses problemas. Então, Bolsonaro, para mim, ele foi um herói, porque ele manteve o Brasil da melhor forma possível. O que a gente viu? A gente viu estados usando do recurso que ele enviou para superfaturar respiradores, para comprar coisas até em loja de vender vinho, não sei se é esse o produto, mas enfim, aconteceu. Até loja de maconha. É, isso aí. E aí a pessoa faz a mídia, a grande mídia, aquela narrativa o tempo todo, é ruim, é ruim, é ruim. Não é ruim, gente, não foi ruim, é um dos melhores que nós já tivemos. Essa é a minha opinião, e eu tenho certeza que é a opinião de muitos que foram ajudados por ele. Enquanto agora, por exemplo, que a gente teve essa enchente terrível, né? Terrível. Lá em Canoas, a minha cunhada, 3 irmãos dela perderam absolutamente tudo. Mas tudo, de guardar apenas o celular na mão. E até agora não tiveram auxílio nenhum, de nada. Eles estão reconstruindo, fazendo mutirão entre os familiares e limpando as casas, e o que não dava, os móveis foi tudo fora, e recomeçando tudo de novo. E eles não tiveram auxílio de nada. E isso eu estou falando porque eles me contam, eles me dizem. Eu estive em Novo Hamburgo
Agora, foi agora no mês de agosto, aniversário de 15 anos da minha sobrinha, da filha da minha sobrinha. E encontrei com a minha cunhada e a gente estava conversando. É terrível a situação, mas eles vão se recuperar. Nós gaúchos somos muito fortes e nós vamos se recuperar. Eu não perdi nada, não perdi nenhum parente, não perdi nenhuma telha da minha casa, graças a Deus. Mas o que a gente pôde ajudar, a gente ajudou e vamos ajudar ainda mais. Mas teve pessoas que perderam a vida e perderam tudo. E parece agora que ninguém passou por nada, ninguém mais fala nisso. E é isso aí. Mas muito interessante que você coloca de uma forma muito pedagógica, porque você pega duas crises, né? Sim. A diferença é que uma é uma crise mundial e outra é uma crise local, né? Sim. Que vai se tornar nacional depois, Sim, mas hoje é uma crise local. E nessa questão da pandemia, eu sempre, antes de falar as coisas, eu procuro analisar, ler, olhar outros, escutar jornalistas, ver o que está saindo nos sites, nas mídias. E aí as pessoas chamam o Bolsonaro, por exemplo, de genocida, mas como é que a pessoa pode ser considerada genocida se veio uma pandemia com uma doença nova, com um vírus absolutamente novo que ninguém conhecia e não tinha vacina? Até a vacina de sarampo não tem quase 10 anos de pesquisa antes de começar a aplicar? Qualquer vacina. Começam lá com os pobres dos ratinhos, vai para outros animais, vai para o macaco, vai não sei o que, até fazer testes em humanos para ver se a vacina funciona. Como é que a gente vai considerar um presidente genocida se nós passamos pelo mesmo problema que todo o mundo? Nos Estados Unidos morreu milhões de pessoas. Por que lá não são chamados de genocida e aqui é? Aí. Mas até chamaram, né? Porque era o Trump na época. Pois é, exatamente. Até tentar. Mas olha, eu já fiquei fascinado foi com essa história. Porque eu também sou o 11º. Mas só que mamãe encerrou aí. Sim. Ela disse, acertei a forma, então vamos encerrar a produção, que enquanto estamos no lucro, né? Sim. Mas uma história muito interessante, de época de parteira. E sabe que quando começou, temos o movimento feminista na cidade, né? E quando começou o movimento em si, eu fui um fiel opositor. E você era um maior exemplo. Porque enquanto a gente tem a Elisete na cidade, temos a Litier, que são as grandes empreendedoras da cidade, os nomes máximos do empreendedorismo da cidade. Olha, hoje nós temos a Gaia. Só fica por tua conta, né? A gente Sim, não sabe. Eu, pelo menos, mas eu não sei que eu endosso. sou, né? Mas eu endosso, porque a gente sabe, por exemplo, o que era a nossa farmácia. Sim. Antes da Litier chegar na cidade, né? Sim, Nós não tínhamos praticamente, né? Era uma portinha meio decadente. É verdade. E quando se fala em restaurante, da mesma forma, o primeiro que vem na cabeça é Elisete Gourmet. Que do Elisete tempo lá tem uma história tempo... interessante em função do Elisete Gourmet que eu faço questão de falar aqui. Manda. É que em 2008 eu me separei. Em 2009 eu fui ao Mato Grosso, para ser bem rápido. Vivi lá 1 ano e 4 meses. Finalzinho de 2010 eu retornei para cuidar da minha irmã mais nova, a Lisiane. Que Deus a tenha, nós a perdemos, né? Para um câncer muito agressivo, foi muito difícil, mas nós tínhamos um problema que se eu não ajudasse, pelo menos foi assim que eu pensei, nós iríamos perder mais alguém da família, né? Porque estava muito sobrecarregado para uma outra irmã e parece que ninguém podia ajudar. Enfim, botei tudo dentro de um caminhão, paguei R$2.000 de frete para vir de lá do Mato Grosso, mais as minhas passagens e os meus filhos. Saiu barato. E viemos embora. Sim, mas era um roupeiro, uma geladeira e uma cama, 2 roupeiros, era só. 4 itens num caminhão que já vinha de lá para cá, para trazer frete, enfim. Mas tudo bem. Chegando aí, em julho de 2011, infelizmente a gente perdeu a minha irmã, né, a mais nova de todas, a 14ª então, né, a Lisiane. E 5 dias depois eu fui ao Via Gastronômica em Santa Maria para entregar um currículo, trabalhar. Eu precisava trabalhar. Porque até então, nesses 6 meses em que eu cuidei da minha irmã, eu não ganhei R$1 de salário de ninguém, não fazia nada, não produzi nada.
Isso foi em 2009, 2008? 2011, 11. início de 2011. Quase 6 meses do ano de 2011. Mas eu me dediquei 100% à minha irmã e os meus irmãos, os outros, as minhas irmãs, a Dileta, a Claudete, a Idelma, enfim, né? E os cunhados e todo mundo me ajudaram, me mantiveram, tanto eu e a Elisiane também, nos mantiveram. Então era engraçado que era a comida, o aluguel, né? Não faltava, e o meu cartão de celular, porque eu não podia ficar sem celular. Mas eu sou muito grata a todos eles, nunca me faltou nada, graças a Deus. E 5 dias depois eu fui lá e levei esse currículo, e no outro dia eu comecei a fazer um teste, que eu fiz por 5 dias, e eu fiquei empregado, né? Já como cozinheira, né, nesse restaurante. E fiquei até final quase de 2000, fiquei quase um ano. Ela me soltou, me largou quando a Federal, a Universidade Federal de Santa Maria estava em greve, muita greve, então baixou muitas formaturas e tal, estava difícil para ela, tinha muitos funcionários. Eu era aqui de Itaara, saía um pouquinho mais caro no transporte, né? Enfim, mas para mim foi uma escola maravilhosa, porque eu participei de todas as etapas do restaurante. Eu entrei na cozinha como cozinheira, e eu fui depois para a parte dos salgados, né, para festa, e eles faziam muito salgado, muita festa. Depois eu fui para a parte da confeitaria do restaurante, e quando eu saí de lá eu era uma profissional praticamente completa. A gente nunca deixa de aprender, a gente aprende todos os dias. Mas eu pude ter uma visão geral de como funcionava um restaurante. O ensino fundamental estava completo. Estava completo. E o segundo grau também, graças a Deus, no caso. E aí vim para Itaara, demitida, né? Claro, tive os meus direitos, tudo tranquilo. Então a Feirita, de novo, através da Vera China, que era a presidente, me chamou e disse: Lisete, nós temos um projeto cozinhando na Feirita. E eu quero que tu participe da seleção que nós vamos fazer dentro da associação. E eu fui, e daí era eu, sozinha, e mais um grupo de 4 pessoas num outro grupo que ia participar da competição, digamos assim, para tocar o projeto Cozinhando na Feirita. E eu ganhei, eu fui escolhida por voto da maioria, né? E que era um curso, alguma coisa assim? Não era um curso, era um restaurante. Era um restaurante, uma cozinha tipo modelo, um experimento dentro da associação, onde nós fazíamos basicamente o almoço, só o almoço. Mas o que acontecia? Era uma visibilidade maior para a associação, porque daí as pessoas vinham, almoçavam, passavam por dentro do prédio, olhavam as prateleiras e levavam o pão, a cuca, o suco, todos os produtos que tinha lá, mel, melado. A ideia foi excelente. Eu gostei da visão. Sim, a visão maravilhosa. E aí, bom, na época, isso foi 2013, não gosto desse número, mas eu tenho que dizer. E alguns concorrentes, na verdade 2, né, começaram a reclamar, foram à prefeitura. Porque a Feirita está com um restaurante, que a Lisete está cozinhando em prédio público. Agora eu te pergunto, em Porto Alegre não tem um mercado público? Toda a cidade tem. Não tem vários e vários restaurantes lá funcionando lá dentro? Muitos. Pois então. Aí eu soube dessas reclamações, eu soube uns tititi que iam mandar fechar e tal, e eu, não a diretoria da Feirita, tomei a iniciativa de ir na prefeitura, marquei um horário com o prefeito. Prefeito esse que eu tinha numa eleição anterior, uns anos anterior, eu ajudei a fazer campanha, eu fiz carreata, corremos muito por ele, e ele perdeu. Mas ele, de novo, era o prefeito nessa época. Então... Quem que era? É segredo? Não. Era o professor Roni. Uma pessoa que eu tinha muita admiração. Por eu ter muita admiração, ter conhecido ele lá como professor de Educação Física, lá no Maria Rocha. Conhecia a professora Nívia também lá, professor de português. Excelentes professores. Né? Não tenho nada que desabone em relação à escola Maria Rocha, no tempo que eu conheci eles. Mas naquele momento na prefeitura eu expliquei todas as razões pelas quais era interessante manter a proposta, apenas fazendo uma adequação, né? Fechava, botava um exaustor a mais, azulejava mais se precisasse. Profissionalizar mais. Isso, transformar numa cozinha mais adequada, né?
E aí eu dei todas as minhas razões e a minha frustração não foi ele me negar. A minha frustração maior é que ele já sabia a resposta que ele ia me dar e ele não foi capaz de olhar no meu rosto e dizer assim, Elisete, por essa ou por aquela razão eu vou te negar esse pedido, eu vou fechar a cozinha. Ele não me respondeu. E depois ele mandou o motorista dele, o rapaz que fazia, eu não vou citar o nome do motorista. Não vou citar o nome do motorista, meu amigo inclusive, cochichar no meu ouvido lá na ferita. Aquilo que o prefeito tinha que te responder, a resposta é não. Para mim foi essa a frustração, não o fato dele fechar a cozinha. Extraoficial. Extraoficial, um cochicho no meu ouvido e a resposta é não. E no outro dia estava lá uma folhinha no vidro, ele fechando a cozinha da ferita por um ofício daí dele, né? Mas ele já sabia que ele ia fechar, só não teve coragem de me dizer na minha frente. E eu acho assim que se um homem, uma pessoa representa um município, ela tem que ter a capacidade de olhar para você nos seus olhos e dizer é sim ou é não, mas ela tem que dizer, porque nós representamos as pessoas e nós estamos lá para tratar de todos os assuntos, bons ou ruins. Né? Naquele momento, professor Roni, eu sinto muito, eu sei que o senhor vai ver isso aqui, mas o senhor perdeu não só o meu voto, mas também boa parte da minha admiração que eu tinha pelo senhor. Isso foi forte. Tá, mas e o Elisete Gourmet? Tá, aí o que acontece? Um pouquinho antes de fechar essa cozinha, né, eu fui à RBS TV com vários potes de massas e molhos e enfim, fazer a propaganda de um jantar que nós íamos fazer na ferita, jantar de massas. Tá? E lá, com esse restaurante que tinha lá. Com esse restaurante que tinha lá. Até para, né, fazer uma mídia em cima da ferita e do meu potencial como cozinheira. E voltando de lá, um amigo meu nesse jantar disse assim, e aí, Elisete Gourmet, voltaremos? Né? Até fazendo uma paródia com Anônimos Gourmet, lembra? Voltaremos! Voltaremos. E eu brinquei com eles, olha, se eu abrir um restaurante eu vou botar esse nome. E fechou a cozinha e eu fui para minha casa. E aí a Marinês Moura, gerente aqui da Sicredi, nesta sala, né, onde nós estamos nesse momento, me telefonou e disse assim, Elisete, tu não vai abrir um restaurante, nós adoramos a tua comida e nós não temos onde comer. A gente come no posto Santa Lúcia, mas só tem a laminuta e tudo que é demais, por mais bom que seja, enjoa. Né? Todo dia o tempero é o mesmo? Todo dia, laminuta, quem é que aguenta comer ovo, batata frita e bife todo dia? Não tem como, realmente. Se for frango, eu aguento. Não, nem frango, e olha que eu adoro frango. Mas assim, o que aconteceu? Eu estava lá na minha casa e realmente eu não tinha nenhum real. Porque o que eu tinha recebido da minha demissão, eu investi no material para a cozinha da ferita. E quando fechou a ferita, nós tínhamos tudo que entrava, eu deixava uma percentagem para o caixa da ferita e o que sobrava pagava o mercado e alguma coisinha a gente ia reinvestindo. Sempre faltava um prato, um talher, uma panela. Tá, então praticamente você doou para a ferita. Sim, né? Foi 4 meses, assim, foi uma experiência maravilhosa, mas lucro eu não tive nada, né? A não ser aquele lucro que todo empresário precisa ter, todo bom cozinheiro, toda cozinheira precisa ter, a admiração dos clientes. Foi isso que eu consegui. Mas que não paga a conta de início. Não paga a conta. Então a Marinês me ligou, Elisete, nós queremos o teu restaurante. O que eu fiz? Eu saí lá de casa, a pé, vim até a esquina do Pinhal e tinha vagado ali o prédio, que inclusive quem estava lá antes era justamente quem estava reclamando de mim. A pessoa que vai assistir também sabe do que eu estou falando. Entrega, não posso, vai. Não. Vamos respeitar a individualidade de cada um. E o prédio estava vago. E aí eu liguei para o proprietário me pediu uma calção, que eu não tinha, me pediu um fiador. Eu perguntei se podia ser o meu sogro, Paulo da Machado, que é meu sogro hoje, né? Que já era meu sogro na época, depois eu vou contar essa história. E casualmente o seu Amarante conhecia o seu Paulo, eram amigos e ele aceitou. E eu negociei a calção para, digamos, isso era em
início de maio, eu negociei a calção para o dia 5 de junho, eu já dei uma data, eu só posso pagar a calção em 5 de junho. Mais ou menos em 24 de maio a gente abriu o restaurante. O que aconteceu? Eu fui na madeireira e pedi, vou fazer propaganda para todo mundo nesse vídeo. Manda ver, é uma das intenções, inclusive. Eu fui no Beto, da madeireira aqui do Beto, e disse assim, Beto, eu preciso de mesas para o meu restaurante, eu não tenho dinheiro para te pagar agora. Tu corta as mesas para mim, eu vou montar, meu namorado, meu sogro vão montar, e eu vou pagando depois. Mesma coisa na loja do Seu Nilo, as cadeiras... Não, no Seu Nilo, um amigo que Deus o tenha, que ele tem exatamente o mesmo sobrenome que eu, apesar da gente não ser parente, que é o senhor Mário Martins de Oliveira, que morava aqui no Parque Piau. Parente teu e do Zener. Não sei, meu ele não era, mas ele era assim, um parente de alma, talvez de outras vidas. Ele me emprestou os cheques dele para comprar as cadeiras e foi lá e fez uma compra para mim. Ele comprou balde, rodo, vassoura, cano, pia, Um investidor. Tudo. Um investidor. E a minha filha, Bruna, tinha um cartão de estudante da UFSM, ela já me emprestou para comprar os pratos. O meu cunhado de Camobi me emprestou para comprar copos, talheres, enfim, foi assim que começou Elisetes Gourmet na esquina do Pinhal, que foi meu primeiro endereço. Que função! E onde é que era esse prédio? Ali onde é hoje a farmácia, a segunda farmácia da Litier e a loja da minha amiga Elza Claro. E o restante do prédio é o comitê do PT hoje ali. Todo aquele prédio eu utilizava. Eu morei ali, aí eu fui morar ali, porque eu morava no Parque Pinhal, eu mudei para lá. Não, eu já tinha mudado lá para minha casa, para a casinha que nós tínhamos feito, eu e o Guilherme, de 4x4, de Costaneira. Eu estava morando lá em cima, mal podia se mexer dentro, porque quarto, roupeiro ali, né, realmente. Mas era o que nós tínhamos para sair do aluguel, né. Então, começamos a trabalhar e a satisfação foi tão grande que já desde o primeiro dia a gente teve clientes, vários clientes. E uma coisa que eu já quis botar desde o primeiro sábado, bife à milanesa, porque todo mundo ia para a quarta colônia comer bife à milanesa. E eu me propus, nós vamos fazer o bife milanesa de sábado. Sabe que é difícil achar em restaurante mesmo? Mas eu faço todos os sábados desde 2013. Eu nunca faltei um sábado de fazer meu bife milanesa. Hoje que eu estou lá na minha casa, daí tá. Ficamos ali quase 3 anos. Depois eu me mudei para o outro lado da faixa, onde hoje é a posada Tauane, do Gerson, da Vera, minha amiga Vera, a Lúcia Canha, que é nossa apoiadora. Eles são nossos apoiadores aqui, uns queridos. Fiquei ali mais 2 anos, mas aí o meu cliente não atravessou a BR. Nós temos esse problema. Não tem uma rótula, não tem uma passarela, é difícil. Sim. Eu perdi aquele cliente que chegava e saía, que descia do ônibus e estava apressado, ou que tinha que sair dali um pouco e passava e pegava uma manita. E o pior de tudo, que a Dilma se reelegeu, né? E aí a minha conta de luz mesmo, que ali, digamos, era R$300, pulou para 800, como todo mundo sabe, que a promessa era baixar tudo, o gás baixava e tudo dobrou, né? O que aconteceu? Eu vim para o centro procurar um endereço que eu pudesse ficar mais próximo do público, né? E aí eu encontrei... E isso que mudou uma quadra, praticamente, né? É, só uma quadra. 100 metros, 150 metros, no máximo ali, né, de se medir. Aí eu consegui alugar aqui do lado daí numa cabeleireira, minha amiga, né? Aí, e montei ali. Só que daí 1 ano se passou e surgiu a possibilidade de eu pegar o SOCEP. E aí que veio o SOCEP. Eu chamei o proprietário do prédio, assim, a gente negociou uma festa inteirinha de 15 anos para a filha dele, para mim poder fazer uma quebra de contrato, que afinal era 3 anos que eu tinha, por 3 anos que eu tinha alugado. E aí eu fui para o SOCEP, que foi um desafio muito grande, porque até então meus restaurantes eram assim, médios, pequenos, né? Para 30 pessoas, 50 pessoas, fiz festas, já tinha feito festas. Para a Vera Lúcia Canha mesmo, antes de eu ir para lá, eu fiz a formatura dela.
E vocês podem perguntar para ela, a nossa apoiadora, eu cozinhei no escuro, porque eu cheguei lá e comecei a montar o material para fazer a janta e simplesmente faltou luz. Bem Itaara. Bem Itaara, não tinha luz, não tinha luz de emergência, não tinha nada. Eu tive que correr e chamar um frete, mandar buscar um forno, porque eram pratos à base tipo de lasanha, rondelli, alguma coisa assim, eram pratos de massas e coisa, foi um sufoco. E a gente conseguiu, quando ela chegou de Santa Maria da Formatura, o jantar estava pronto, o pessoal começou a jantar à luz de velas, e a luz só foi voltar quando quase todo mundo tinha jantado. Ficou chiquérrimo. E aí me comprovou que eu podia, né, me agitar, apesar das diversidades, né? Então eu vim para cá, depois eu fui para o SOCEP, foi um desafio grande, e aí depois... E como que foi no SOCEP? Porque é uma diferença imensa, né? Um restaurantezinho. Nos primeiros meses, eu peguei lá na primeira temporada, tipo assim, novembro, dezembro, foi bastante desafiador para mim. Né? Até me adequar, até contratar mais pessoal comprometido, né, com o trabalho. E aí eu peguei tanto o restaurante como o quiosque lá do outro lado, o Recanto da Harmonia. Aí nós tínhamos... Eu me lembro que eu comprei um cilindro para fazer pastel e no primeiro domingo à tarde o cilindro simplesmente quebrou, porque era tanto pastel que ele não deu vencimento. Aí eu levei... Então um desafio bom, pelo menos. Sim. Eu levei, no outro dia, fui na loja de Santa Maria, levei o cilindro e comprei um que eu uso até hoje com motor de meio HP, um móvel, praticamente um móvel, um negócio grande para dar conta. Mas foi também outra experiência maravilhosa, porque a gente trabalhava muito no verão, mas a gente sabe que inverno, de março a outubro, as coisas praticamente caem pela metade, mais da metade. Então, mas eu fazia eventos, eu fazia almoço Dia das Mães com reserva, com cardápio especial, eu fazia Dia dos Pais também, café colonial. Meu café colonial, quando eu fazia pelo menos um por mês, começava tipo 11 horas da manhã. Né? Aquele dia não tinha almoço, mas tinha café colonial, a gente botava sopa de aioline, umas carninhas, né? Sim. Alguns pratos quentes e o pessoal ia... Mas foi muito bom, foi maravilhoso. Claro que daí veio a pandemia, fechou tudo e meu contrato terminava em 2020 e aí eles resolveram que fazer aquela mega reforma que eles fizeram, né? E eu vim para cá, do lado da farmácia ali, onde eu aluguei e fiquei até março de 2023. E arrumaram aquele bendito bueiro? Qual bueiro? Um bueiro, porque eu lembro que perto do teu restaurante tinha um bendito de um bueiro que levantava um odor miserável ali. O que acontece? Problema de estrutura de Itaara. Como é que uma empresa vai se colocar aqui? Nós não temos rede de esgoto. Uma vez eu questionei isso a um prefeito ou alguém, não me lembro a pessoa, e a pessoa me disse assim, abrir buraco na cidade não dá voto. E fiquei, mais uma coisa decepcionante, porque como é que tu vai crescer se tu não tem uma rede de esgoto? O que aconteceu ali? A fossa, sumidouro e filtro. Só que em restaurante a gente usa muita água. Sim, e gordura. E aí, nesse caso desse restaurante, o prédio é muito bonito, mas o engenheiro que planejou ele não pensou, que ele botou junto nas mesmas tubulações toda a parte de esgoto de cozinha e de banheiro, ia tudo para o mesmo lugar. E aí quando dava chuva, tem outro problema seríssimo ali. Tem aquele terreno maravilhoso ali de cima da Dona Ivone, lindo, e tem um açude, tem uma nascente ali. Só que quando chove, teve um dia que nós chegamos ali, estavam as gurias que já tinham chegado, elas estavam lá simplesmente com rodo, vassoura e tudo, limpando muita água, só que água com xixi, com fezes, com tudo ali, porque os banheiros... O que aconteceu? A água lá de cima infiltrou toda por baixo, veio toda pela parte de esgoto dos banheiros e simplesmente os ralos foi saindo e foi invadindo o salão. Foi horrível. E aí a gente teve que mudar toda essa parte, fizemos a parte de separar o esgoto do banheiro,
né? E fazer outras fossas, outro filtro, outro pintura. Que função! Sem contar no custo que sai um sugão, né? Que a gente pagou mais de R$2.000 para sugar tudo aquilo ali, esvaziar e que se eu ficasse ali, dali 6 meses, 8 meses, ia ter que fazer tudo de novo. Então, assim, candidatos, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, chega de demagogia. Essa cidade nunca vai sair desse lugar patético que ela está agora. Se as pessoas não arregaçarem as mangas e disserem, vamos fazer rede de esgoto. E não adianta dizer que vai jogar para a população, que tem que botar uma fossa, um sumidor e um filtro. Isso tudo vai para baixo da terra e depois a gente vai ficar com a cidade fétida. Como hoje todo mundo fala, o Parque Pinhal, o Lago do Parque Pinhal é lindo. Só que é lindo, mas é poluído. Quantas comunidades à volta do Lago do Parque Pinhal não bota ali esgoto, xixi, fezes e tudo dele. Começando né? pela Então, Câmara, pela Prefeitura. Exatamente. O nosso amigo aqui, o engenheiro Pascotto, esteve lá para saber se era eu que estava contaminando, né? Contaminando o lago do Parque Pinhal. Eu disse, sim, é eu, é o posto, é a Prefeitura, é a Câmara, é todos os moradores da volta, porque por mais que a gente cuide, né? Tá indo, tá infiltrando, tá indo. Sim. Né? Eu não sou engenheira, não, né? Mas eu sei que é assim. Então é isso. Calma aí, deixa eu só dar Vamos uma... lá. Mais alguma Tem, pergunta? sempre muitas. tem. As meninas que estão esperando. Deixa eu só nós, ajeitar esse microfone aqui um pouquinho, que pode estar pegando no... Tá, na blusa. Mas a pergunta, na verdade, é que eu estava falando sobre a mulher. Tá. Você acha que a cidade é propícia primeiro, para a mulher? Tem algum problema para o desenvolvimento da mulher guerreira, como você tem demonstrado? E mais, para o empresariado. É um terreno fértil para o empresariado? Porque aparentemente você é meio que um modelo daquele empreendedor, né? Que você está sempre correndo e faz, cai, levanta, corre. Eu acho que a nossa posição enquanto mulher depende muito mais de nós mesmas do que o meio em que a gente vive. Porque se uma mulher ela não tem atitude, ela não tem vontade, ou ela não tem caráter, ou ela não tem inteligência, ela fica sujeita a um dia ter que chamar o homem de machista, de isso, de aquilo outro, né? No meu caso, eu posso dizer que eu, enquanto menina, enquanto adolescente, eu não tinha boca para nada. Então eu estava sujeita a sofrer essas coisas, né? E eu passei por muitas situações na minha vida. Mas ao passar do tempo, o bom é que a gente vai envelhecendo, e a gente vai aprendendo, e a gente vai agindo. Então, o que aconteceu? Chegou um momento da minha vida que eu tomei partido da minha vida. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e eu vou fazer. Né? E eu acho que tem uma coisa que me ajuda. Eu sou aquariana, e aquariano é muito curioso, e ninguém manda no aquariano, e ninguém controla um aquariano. Então, assim... Eu não sei se isso é uma qualidade ou é um defeito, mas eu gosto. Depende, para o marido é um defeito, para o resto é uma qualidade. Não, e agora vem a parte mais complicada dessa história, que eu casei 2 vezes e os 2 maridos são aquarianos. Fecha o mundo. Meu ex-marido era aquariano, 24 de agosto, e o meu atual marido é 8 de fevereiro, é aquariano também. Eu faço 3 de fevereiro, nós somos um grupo de aquarianos, né? Enfim. Não, e é uma gangue, não é grupo. Quase isso, quase isso. E em relação à outra pergunta que tu fez, né, do empresariado, quando eu cheguei aqui foi difícil porque ninguém me conhecia. Mas eu acho assim que toda empresa que começa, ela começa pequena e ela tem que mostrar que veio, mostrar potencial, mostrar qualidade, mostrar organização. Né? E eu, em relação ao meu primeiro restaurante, tem muitas pessoas que têm memórias afetivas quanto aos meus pratos, às minhas coisas. Croissant. Né? O croissant, o feijão tropeiro, que o Pascotto me disse que
comeu o feijão tropeiro, que nunca comeu outro igual, que é o meu, que eu fiz para ele uma vez. Enfim, ele comeu ali no restaurante e tal. Mas depois, no meu outro restaurante, como eu disse, eu passei por muitas situações. Por exemplo, em função da ferita, o que aconteceu? Por 3 anos e pouco, não existia o prédio da ferita. Então, a gente fez muitos eventos. Se você puxar pela memória, quando veio a OSPA, em Itara, lá na Brita Pinhal, aquelas luzes maravilhosas nas pedreiras, não sei se você estava aqui, não estava, mas tem registros disso. E foi maravilhoso e a gente trabalhou muito, fez comida, atendeu bastante gente, fizemos 6,5 metros de bolo embaixo dos lonões e distribuímos para a população que estava lá. E em parceria com a Emater, com as mulheres da ferita, e a gente fez, aconteceu, né? E eu estava à frente da associação como presidente. Depois, no outro ano, o show da Ivete Sangalo, nós fizemos toda uma praça de alimentação. Então... Show do Leonardo? Tá, isso vem depois. Aí, eu gosto, assim, de chamar atenção para as coisas, que aquilo que a gente trata, a gente tem que ter uma coerência e o respeito pelo que se trata. Talvez eu deva um pedido de desculpa a alguns associados da ferita em relação ao show da Ivete Sangalo, não por culpa minha. O que aconteceu? Durante toda a organização, todas as reuniões, a praça de alimentação era nossa, era da ferita. Quando nós todos, depois de passar quase uma semana produzindo, enchendo freezers de comida, nós chegamos lá na Brita Pinhal, o organizador do evento, juntamente com a Secretaria de Turismo de Itara, tinham vendido os espaços para todas aquelas bancas que fazem, por exemplo... que fazem, por exemplo, a Feira do Livro em Santa Maria, os eventos, FEISMA. Todos aqueles expositores da FEISMA, da Feira do Livro, estavam lá já posicionados. E aí, quantos associados vieram para cima de mim? E a gente ligou, e ligou, e ligou, e ligou, e ninguém atendeu o telefone. A gente não conseguiu uma resposta, nada. E nem tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer. Vendido. O que eu ia fazer? Qual era a minha força enquanto presidente de uma associação aqui de Itara? Ia mandar embora vários empresários da culinária, assim como nós, que estávamos lá organizados, eles também estavam fazendo deles. Eles tinham pago um espaço para estar ali, não era culpa deles. A culpa era de quem fez com a gente as reuniões, garantiu uma coisa e traiu depois, deu uma rasteira. Essa é a palavra, deu uma rasteira. Depois disso veio, qual é o outro evento que tu falou antes? O do Leonardo, que foi depois. Show do Leonardo, o show do Leonardo, na verdade, assim, 2007, 2008, por ali, não temos uma feira em Itara, né? Eu fiz esse questionamento com a secretária de Agricultura. Não temos. Vamos fazer uma feira? Vamos. Qual é o produto? Pensamos aqui e ali e eu disse, quem sabe ovinos? Né? Ovinos. Fomos atrás, ver se tinha produção, né, no município, tinha produção. Fomos para a prefeitura, né, vamos fazer uma feira? Vamos fazer uma feira. Aí a Secretaria de Turismo, de novo, né, achou que não tinha condições de fazer uma feira sozinha em Itara, tipo feirita, a Secretaria de Obras, Prefeitura, Agricultura, Turismo. Trouxeram o pessoal no escritório de Santa Maria, três rapazes vieram de lá. E também, de novo, toda reunião. Como gosto de reunião, né? Adoro. Só que daí a gente limpou o oásis, era um matagal. Né? O ano anterior, 2 anos, 2006, 2004, 2005 nós tínhamos feito a segunda edição do Itarte Itafest no SOCEP, no Oásis. A primeira foi no SOCEP, a segunda no Oásis. Limpamos tudo, ajeitamos tudo e tal. De novo, 2007, que se não me engano, 2007 foi a Expo Vinos. De novo, limpamos todo, reconstruímos escada, como é que chama aquele negócio da entrada ali, o castelinho, do castelo para dentro, reconstruímos a entrada, Achei tudo, que era um a escada. Não. E
Aí quando chega na hora de todos os associados se posicionarem lá embaixo de um galpão, com essas feiras e tal, um daqueles organizadores simplesmente tinha ido lá, depois que eu organizei todo mundo, cada um nos seus lugares, uniforme, tudo. Aí ele chegou lá e disse assim, simplesmente, não, vocês vão sair daqui, vocês vão montar uma barraquinha ali fora, assim, tal, porque aqui eu vou botar os empresários que eu vendi os espaços. Quase dei na cara daquele homem. Né? Porque daí me chamaram, Elisete, ele quer nos tirar daqui. Nós não vamos ficar 3 dias de feira a mercê do vento, da chuva, do frio, né? Fazendo comida, fazendo crepe, X, cachorro-quente, pastel, enfim. E aí eu cheguei lá e disse, o que está acontecendo? Não, eu vendi esses espaços aqui e esses expositores não podem ficar aqui. Eu disse, não podem, não, eles vão ficar. Mas isso era a prefeitura ou... Não, era esse rapaz do escritório de Santa Maria que vieram para organizar a Expo Vinus. Então a prefeitura, né? Porque era contratado da prefeitura. Sim, o que aconteceu? Ficamos ali naquele bate-boca e tal, e eu disse para ele, não vão sair daqui porque eu estou dizendo que não vão. Quem teve a ideia desta feira fui eu. E nós limpamos esse oásis inteiro e eles não vão sair daqui. E aí o secretário da Agricultura disse, tá bem, Elisete, eu estava muito braba, né? Nem imagino. Elisete, desde que eu converso, realmente não vão sair, ninguém vai tirar. E aí eles foram locar lonões e fazer, né, pirâmides e coisas e botar o pessoal que eles tinham vendido os espaços. O que aconteceu? Eu fui contra, tá? Mas ninguém me deu ouvido, que numa primeira feira em Itaara, se trouxesse um show nacional. 40 mil reais para pagar o show do Leonardo. Nada contra o Leonardo, eu adoro. Só que a entrada lá, a portaria, não pagou, deu 7 mil e alguma coisa de portaria, de ingresso para pagar o tal do show. Quantos mil faltou? Fora todo o resto da estrutura, que eu nem sei quanto custou, porque a contabilidade não fazia parte da minha parte, né? Enfim, veio o show do Leonardo, depois o prefeito pagou, foi processado, que a gente sabe, que era o professor Roni, novo. Eu mesmo fui ao Basicamente saiu do bolso, né? Eu mesmo fui ao fórum, a Déde Castro, né? Então, o senhor Adé de Castro, que era o promotor público na época, me perguntou, dona Elisete, a senhora pagaria o show no seu lugar se a senhora fosse a prefeita? Eu pagaria o show. Não foi culpa do Leonardo cobrar 40 mil. Foi culpa de quem organizou e trouxe ele. Como é que o município ia ficar como caloteiro nessa situação? Tinha que pagar, né? Claro que daí se ele teve que tirar do bolso, vender terrenos, enfim, não vem ao caso agora. Sim. Mas ele fez o certo, vai deixar o município como caloteiro. Só que um show nacional para vir numa feira tem que ser lá pelo 3º, 4º, 5º ano, depois de ter muita divulgação, depois de todo o estado, pelo menos, saber que todo ano, em certa data, acontece uma feira no município tal. E, né, isso não foi acontecer. Por exemplo, um show do João Chagas Leite, né, Santa Maria, que é aqui pertinho, vinha e fazia o mesmo show, e talvez naquela época se pagasse 3 mil reais, 5 mil reais, e levaria o mesmo público. Porque nem o público de Santa Maria, grande público, não subiu para assistir o Leonardo em Itaara, entendeu? Só que são as cabeças pensantes, os superegos, eu vou fazer, tem que fazer, só que não tem que ver o contexto daquilo que está fazendo, né? Não é assim. Tá, eu tô vendo que você tem conhecimento, tem visão, por que raios você não pegou uma secretaria até agora? Porque, obviamente, convite teve. Não, eu não tive convite. Não teve? Não. Na verdade, um prefeito me disse, Elisete, tem ótimas ideias e tu precisaria estar lá dentro da prefeitura. Mas ele não me convidou. Ele me disse que eu tinha ótimas ideias e que tinha capacidade, inteligência, talvez intelectual para isso. Mas não foi um convite, foi um elogio. Sim. Tudo bem, eu aceitei, né? Mas como eu nunca me filiei a partido nenhum, eu nunca fui convidada e também não estou reclamando disso, né? Eu acho que cada coisa tem o seu momento, né? E então... E você acha que esse é o momento da Elisete aparecer na política? Eu acho que sim. Mesmo porque se eu tivesse aqui forçada, mas eu não estou absolutamente tranquila, feliz, fazendo uma campanha assim aberta, tranquila, porque a receptividade das pessoas está muito boa, está muito grande, né? A gente onde chega não tem nenhum não.
E eu espero sinceramente que isso realmente se confirme nas urnas. E se isso se confirmar nas urnas, com certeza, no ano 2025, eu serei uma vereadora que estarei dentro da Câmara de Vereadores. Né? E Paulo e Márcia na prefeitura, é claro. E pelo que você me falou, diante da pergunta sobre o empreendedor na cidade, o que eu ouvi foi só empecilhos da prefeitura. Porque ou é a fossa dando problema, ou não tem esgoto pluvial, ou não tem uma rótula, ou não tem comunicação, ou é escanteado na hora do comércio. Então, aparentemente, nós não temos uma terra propícia para incentivar o nosso empreendedor, né? Ainda não. Ainda não. E aí, como é que vocês vão enfrentar uma coisa dessa? E ainda mais tem outro fator, que você como empresária e como da área do restaurante ainda, a nossa mão de obra. Que nós temos um problema gravíssimo com mão de obra, né? Sim. Então, como é que a gente pode transformar um pouco esse paradigma da cidade? Na verdade, o que eu vejo? Que todas as gestões, eu não participei das primeiras, pelo menos da primeira e segunda, já cheguei quase no final, é que parece que cada um que entra, e isso eu ouvi de uma pessoa uma vez, as pessoas que entram, eles trabalham mais em prol de si mesmo e daqueles que os apoiaram na campanha para a eleição. A dívida de campanha, né? Do que em prol de toda a sociedade. Né? Então, o que acontece? No momento em que se vencer a eleição, né? Paulo e Márcia, 22 pelo PL, tem que chegar e tomar pé da casa, como está. O que nós temos? Qual é o orçamento? Primeiramente, tem que dar uma passada em todas as secretarias, né? Saúde, educação, que eu acho até que educação é uma das melhores coisas de Itália, eu tenho que dizer isso. Meus filhos estudaram aqui. A minha filha mais velha terminou o ensino médio, foi fazer técnico de enfermagem. Quando ela terminou o curso de técnico de enfermagem, ela foi direto para a UTI do hospital. Ela foi a primeira contratada da turma. Achei que tinha se machucado. Não, ela foi trabalhar mesmo. Ela é uma excelente profissional. Ela sempre, como técnica, ela sempre trabalha em UTI. Né? A Bruna, filha do meio, fez o vestibular e passou em Relações Públicas. Hoje ela trabalha em Santa Maria, ela está muito realizada. Né? Ela me ajuda nas minhas mídias, ela me ajuda nas minhas coisas. Agora na campanha ela está me ajudando. O meu filho José Felipe terminou o ensino médio aqui, fez menor aprendiz, trabalhou 3 anos na ENI, venceu como vendedor, bateu todas as metas e foi para o Exército. Primeiros 2 meses que estava no Exército já entrou no curso de cabo, foi um dos primeiros colocados, se não me engano o primeiro, não quero mentir, mas talvez, acho que foi o primeiro colocado e já passou a cabo. E imediatamente ingressou no curso de sargento, ele é 3º sargento, ele não foi para a ESA, ele vai ficar acho que até o ano que vem, mas ele também muito inteligente e todos estudaram aqui nas escolas do município, na escola de ensino médio, né? E passaram direto. Então, assim, a educação, apesar de alguns probleminhas que tem, que é totalmente sanáveis, é uma das melhores que tem no centro do estado. Outra coisa que eu acho que cidade nenhuma tem, muitas cidades não têm, e milhares de cidades do Brasil não têm, que é o transporte público. Imagina os pais ficarem correndo para lá e para cá, levar filho na escola e buscar na escola. Não, nós temos o ônibus, pega todas as crianças na frente de casa, lá o escolar. Na frente de casa. O escolar, o ônibus escolar. Mas Santa Maria tem isso? Eu acredito que tenha que ter, porque é meio que uma regra, né? Mas eu acho que não tem muito, não. Mas não é que você falou transporte público? Não, transporte escolar, desculpa, transporte escolar. Né? Então, o que eu vou dizer para você? Primeiramente, a pessoa tem que ter vontade de fazer. Esburacar toda a cidade, fazer uma rede de esgoto, buscando aquilo que a Corsã já nos cobra na nossa conta de água, buscando a parceria, revendo o contrato. Não traz voto? Pode até não trazer voto, mas eu acredito que traga.
A longo prazo, 6, 8 anos, as pessoas vão perceber que a cidade não é mais um esgoto a céu aberto. As tal das fossas, isso não existe mais. Aquele poço negro que dizem, isso também é uma coisa ultrapassada. Nós temos o nosso lençol freático, vai contaminar, se já não está contaminado. Está, porque segundo os estudos lá da Associação do Amigo do Parque Pinhal, na nascente já estava contaminada de coliformes fecais, né? E aí? Da água que vai para o Pinhal. Vamos esperar mais quantos anos? Ah, mas Itaara tem um potencial turístico, que é o caso de ajudar os empresários. Pode ter potencial turístico de belezas naturais maravilhosas, mas e cadê a PPP? Políticas pública-privada. Porque cada propriedade onde tem uma cascata linda, uma trilha, um negócio, é particular de alguém. Tem um proprietário, né? Todas elas. E aí, o prefeito que não tomar iniciativa, através das suas secretarias, principalmente do turismo, de ir atrás, de falar com essas pessoas, de ver a possibilidade de ele abrir, ele vai ganhar para isso, mas para isso tem que ter essa parceria de fazer essa estrutura, né? Como é que vai descer numa cascata se não tem uma escadaria? Pode ser daqueles de pau bom, cerne, alguma coisa assim, uns correntões, enfim, tem que ter segurança, tem que ter um banheiro químico lá na próxima que as pessoas possam usar. Então não adianta dizer, temos 20 cascatas maravilhosas, pronto, e daí? Não tem acesso a nenhuma, as pessoas vão chegar lá de que jeito? Itaara vive de sonho? É que muitas vezes se transforma em pesadelo, né? Porque tem pessoas que já morreram na cascata do Banrisul, já sofreram acidente, já se quebraram. Eu digo vive de sonho porque Itaara pode ser tudo, né? Mas não é nada. Aí Itaara vive de sonho, só que o sonho que se sonha sozinho, que é o meu caso, qual é o meu caso? Eu sonhei com uma Itaara próspera, bonita, um canteiro de flores maravilhoso, né? Na frente das empresas, mas daí, quando eu abri o meu restaurante lá em cima, eu comprei uma caixa de mudas e plantei. No outro dia de manhã, quando eu acordei e fui na fruteira, tinha passado alguém e levou todas as minhas mudas de flor. Quer dizer, se o cidadão não consegue, né? Claro que eu não estou dizendo todos, para tudo existe uma exceção. Mas a pessoa que é capaz de passar num canteiro de florzinha de boca de leão, que eu acho que era a florzinha, e arrancar tudo e levar para sua casa, ou sei lá para onde levou, e não respeitar um canteiro de flor, como é que nós vamos chegar a ser um dia lá, daqui 500 anos, parecido com Gramado ou Canela? Não vamos nunca. Quando eu estava na Ferita, a gente ganhou as palmeiras, vai ali olhar quantas palmeiras tem, nós plantamos 12. As pessoas passavam e quebravam lá em cima no miolo da palmeira ou na metade da palmeira. Coisa de louco. E aí? Não tem educação. Mas a educação vem de berço. A educação vem desde pequenininho. A minha neta com 3, 4 aninhos me ajudava a molhar as plantas, plantar nos vasinhos. É a gente que educa, é a gente que ensina. Esse é o nosso sonho. O que nós estamos entregando para o futuro? Que tipo de cidadão estamos entregando para o futuro? Né? Pois bem, deu um bom tempo, não podemos nos ir mais, mas se faltou, isso você pode falar agora, ela mostrou uma colinha ali, isso você pode falar agora, por favor, fale o que tem que falar para o seu eleitorado, dê o seu número, fale do teu restaurante, convide todo mundo, dê o cardápio, aproveite e fale com o eleitor. Em relação ao meu restaurante, eu não terminei de contar a história, mas eu levei ele para minha casa, em função de toda essa questão política que aconteceu em Itaara, baixou bastante o movimento, o meu aluguel estava muito caro. Você está dizendo do Santidade agora? E aí eu resolvi parar de pagar aluguel, eu levei ele para minha casa. Ele hoje é uma sala de 4x10, mais a cozinha, mais um quarto que eu transformei, a minha casa só tem o privado meu mesmo, o meu quarto. Então, mas ele está em obras, eu estou fazendo um salão do lado, na verdade eu vou transformar toda a minha casa em restaurante, né? Não, mas calma aí que agora você vai ter que contar essa história. Como assim caiu o movimento por causa da Santidade? Se eu te contar que até hoje eu tenho um caderno lá em casa, em que alguns membros da prefeitura que comiam por mês para mim, que tiveram que se esconder e sumir, e a conta ficou lá até hoje, eu não recebi. Você entende isso?
Que coisa! Não preciso te falar mais nada, né? Então eu estou em obras e, se Deus quiser, agora em 2005 eu vou inaugurar ele, né? Que vai ser um restaurante maior, com tudo aquilo que eu sei fazer. Eu quero retornar ao Café Colonial. Onde ele fica? Ele fica na Avenida Jardim da Serra, 935, no Parque Serrano 1, né? Paralela BR, logo depois da Sanf Peças, onde tem aquele depósito de ônibus e caminhões ali, tá? Em relação a trabalhar por Itaara como vereadora, eu quero dizer que é uma honra estar participando do PL, né? Eu conheci, quem me convidou para vir para o PL foi a Elizabeth Beck, esposa do seu Américo. A Beck, que são nossos fundadores do PL aqui, minha amiga de longa data, professora aposentada, uma pessoa inteligentíssima, espiritualizada, né? E ela me ligou e disse assim: Elisete, vem para o PL com nós estamos precisando de mulheres, inclusive para concorrer a vereadora. Eu já vim para o PL com a intenção de concorrer a vereadora. Aqui estou, né? Claro que para apoiar o Paulo e a Márcia nos projetos da prefeitura. É claro que depois de uma verificação, de ler, de ver um jurídico, de ver se está tudo, né, ok, e eu tenho certeza que eles só vão me ensinar, porque eles são muito mais preparados que eu, principalmente o Paulo, né, que para chegar a tenente-coronel ele passou por muitos cursos, por muito treinamento, é uma pessoa disciplinada. Para chegar a esse cargo no Exército, eu tenho certeza que ele tem muito mais experiência que todos os prefeitos que já passaram pela Prefeitura de Itaara. E, chegando à Câmara de Vereadores, eu quero dizer que eu quero montar o gabinete, pelo menos 3, eu não vou prometer nada, mas pelo menos 3 tardes por semana eu quero estar ali, das 14 às 18 horas, para receber o munícipe. Saber das suas demandas, saber se está tudo bem, se tem uma estrada que tem que arrumar, que ele queira que eu encaminhe o pedido dele, porque daí vai ser encaminhado para as secretarias da prefeitura. Eu não vou dizer que é eu que vou arrumar o buraco, nem nada disso, mas eu vou encaminhar. Eu quero estar diretamente à comunidade, ligada à comunidade. Outra questão que me inspira, e eu dei uma olhadinha em algumas coisas, não vou dizer que também estudei afinco, mas é a questão dos idosos, porque, como eu falei bem no início, eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo, e meus avós eu nunca conheci. Então eu tenho assim até uma carência afetiva pelos idosos e um carinho muito grande, que toda vez que eu encontro eles eu tenho que conversar, e eu tenho vários clientes idosos, eu me coloco no lugar deles, a gente tem passeado por aí, visitado, e eu acho que tem que fazer mais pelo nosso idoso do município. E agora fiquei muito feliz essa semana porque, né, eles conseguiram, o pessoal da terceira idade, que faz ali no Centro de Convivência, aquele encontro semanal, eles conseguiram organizar uma diretoria, né, porque o Conselho Municipal do Idoso ele já existe em Itaara desde 2022, em março de 2022. Ah, já existe. Já existe. Mas não é implantado. Não, a princípio não, porque não tinha ainda se formado uma diretoria. Então ele vai começar a existir agora como conselho mesmo, a partir de agora, que já tem uma diretoria. 2 membros são do grupo da terceira idade, né, o presidente e a vice. E os outros é como todo o conselho, com pessoas ligadas a várias instituições da sociedade, né, aqui de Itaara, secretarias inclusive. E uma coisa que me chamou assim, né, que eu posso dizer, é que é um conselho ligado diretamente ao prefeito municipal, né, a prefeitura, e que é gerido pela secretaria, pelo CRAS, né, pela assistência social, pela Secretaria de Assistência Social, mas também, assim, olhando, a Secretaria da Saúde tem uma participação muito importante, porque como se trata de idosos, já vários idosos têm comorbidades, têm necessidades especiais, né, de tratamentos, eles têm direito a remédios contínuos que eles têm que usar, eles têm direito à equipe de saúde que vá às suas casas, né, para verificar pelo menos se eles são saudáveis, uma vez por mês, a cada 15 dias, para verificar se está tudo bem. Se eles são com algum problema de saúde, tem que ser visitado quase que diariamente.
né? Medir pressão, verificar como é que está, se está tudo bem, o remédio está, né? Tudo ajeitado. Mas também uma coisa que me chamou a atenção é a questão da Secretaria de Educação, por exemplo, que pode fazer projetos com eles. Eles podem, o Conselho Municipal de Saúde do Idoso, eles podem participar de vários segmentos da sociedade. E aí eu pensei assim... Passando a experiência, sim. Passando a experiência, trabalhando com as crianças. Porque assim, ó, quantas crianças hoje e daqui para diante não vão ter acesso a muitas brincadeiras que lá atrás existiam. Sim. Há histórias. Agora você imagina uma pessoa que chegou a seus 75 anos, por aí. Quanta história tem? Quanta vivência e quanta experiência. E essa experiência é muito interessante de ser passada para as crianças, né? Principalmente os pequenininhos da primeira infância, tipo Gralha Azul aqui, né? Eu encontrei duas esses dias que não sabia jogar amarelinha. Pois é. Na verdade, é muita coisa que falta e muita coisa que pode ser. Não é só ginástica para o idoso, não é só ali a dancinha, enfim, pode fazer curso de crochê, de tricô, de bordado, de pintura, pode E o idoso precisa passear, de uma utilidade também, pode fazer né? a hora do conto, Se pode sentir. fazer uma tarde de leitura na biblioteca municipal, né? Pode fazer palestra, pode fazer passeios a vários lugares. E pode trabalhar com as crianças, essa troca de experiência. Imagina a criança fazendo um carinho no idoso que talvez está longe do seu neto, ou não teve neto, enfim, né? E ao mesmo tempo a criança vai aprender a respeitar aquele idoso. O que acontece hoje com o idoso? O filho ou a filha, ele está numa idade média que ele tem que trabalhar, ele tem que correr atrás, ele tem que conquistar, ele tem que fazer. E aí o idoso está reles a ficar lá, né, relegado à solidão muitas vezes, sozinho, ou vai para uma casa de idosos, né? E aqui pode até ter uma casa, de repente, daqui a uns anos, uma casa lar para o idoso, ou então uma casa que o idoso possa apenas algumas horas por dia ir lá trocar experiências com outros idosos e depois o familiar pega e leva para casa. Né? Então tem várias coisas e eu, né, simpatizo com essa ideia, quero conhecer todos os membros do Conselho Municipal do Idoso e conversar com eles e a gente também trocar experiências e ver que projetos é possível da gente aprovar. É claro que vai vir do prefeito, né? Sim. Mas a gente tem que olhar com carinho e tem que procurar, assim como todos os pastos da prefeitura, todos os secretariados vão apresentar seus projetos e a gente vai ter que analisar todos com responsabilidade, com respeito e principalmente com respeito à sociedade como um todo. É isso. O seu número? O meu número é 22327. 22327. Então tá aí. Adorei a história. Gostei, porque é um pouco da história da cidade que, infelizmente, nós não temos algo que no papel essa história da cidade, né? E o que eu vejo é que ela vai se perdendo a cada dia, né? Então você, a Márcia, são umas que ainda podem trazer essa história à tona, né? Sim. E que agora vai ficando em vídeo. É isso aí. Não foi uma questão saudosista, foi uma questão que a gente se colocou à disposição e trabalhou. E muitos projetos a gente viu que não teve andamento, ou por falta de vontade, ou por superegos, né? Então a gente, ideias boas, seja minha, seja do opositor, seja de quem for, ela tem que permanecer e ela tem que seguir em frente. E é assim que a sociedade caminha. Eu acho que é isso. Perfeito. Então tá aí a candidata Elisete, do PL. O número de novo? 22327. 22327. E amanhã estamos com outro candidato. E por hoje é isso. E nos vemos na próxima. Obrigada. Até 6 de outubro. Muito bem.